Espanha é um país europeu que faz parte da Península Ibérica. No início do século XV, ela não se chamava Espanha, ela se chamava Castela. Era apenas um conjunto de regiões em que era uma mistura de várias etnias e várias culturas. Nelas a gente tinha regiões independentes, como Navarra, Castela, Aragão e Catalunha, são as principais. Nos pontos e centros, a gente tinha uma população muito grande, de portugueses, mauros, espanhóis, etc. E uma população muito grande também de judeus, que estava se espalhando por toda a Europa. E por muito tempo foi chamada Castela. Até em que a rainha Isabel conheceu o rei Fernando II de Aragão e se casaram. Feudalismo foi um modo de organização cultural, política e social baseado no regime de servidão, aonde o trabalhador rural era o servo dos grandes proprietários de terra, os senhores feudais. O feudalismo predominou na Europa durante toda a Idade Média, entre o século V e o século XV. A sociedade feudal era dividida em 3 classes: a nobreza, o clero e os servos. A Espanha começou a se consolidar a partir da Baixa Idade Média, paralelamente ao desenvolvimento do comércio das cidades. Os reis exerciam principalmente funções militares e políticas. Ele tinha seus poderes limitados pela ação da nobreza feudal, que, por serem os senhores de terra, controlava de fato o poder. Essa organização de poder é chamada de monarquia feudal, e a principal característica era a fragmentação do poder. A partir do século VI, em algumas regiões da Europa, as monarquias feudais iriam servir de base para a formação de governos centralizados, no caso de Castela, que seria a atual Espanha. Os reis começaram então a concentrar os grandes poderes, em parte por causa do apoio e do dinheiro dado pelos burgueses. Uou! A partir do século XII, então, ocorreram muitas transformações em toda a Europa, mas a gente vai focar principalmente na Espanha. E essas transformações é a chamada crise do feudalismo, ou crise feudal. Bom, agora eu vou falar pra vocês o que foi a crise do feudalismo. E para isso eu vou citar alguns pontos que são importantes, né? Resumidamente são importantes pra gente entender, mas eu vou focar em alguns que são, vamos dizer que são os principais. Um dos motivos foi o crescimento demográfico, que a partir do século V, o aumento considerável de número de pessoas, surgiu uma nova classe, que é a burguesia. E era formado por artesãos, mercadores, banqueiros e donos de companhia de comércio. E com isso, a nobreza, os servos e o clero acabaram entrando em declínio depois que essa nova classe social meio que entrou nos feudos, fizeram parte da sociedade medieval. Com o aumento dessa população, ficou difícil de suprir a alimentação, os empregos para os outros habitantes que haviam, né, naquele local. Outro ponto também foi a Revolução Burguesa, que foi com esse surgimento da burguesia que ocorreu o êxodo rural, que foi quando as pessoas decidiram sair da área rural e foram para os centros urbanos, à procura de novos empregos, de moradia, de alimentação, porque como chegou essa nova classe, eles acabaram tendo que, tipo assim, sair de lá, porque eles não tinham estabilidade de vida. Acabou surgindo uma nova moeda, intensificando também a cidade medieval, o que acabou também sendo um dos motivos para esse declínio da Baixa Idade Média. Outra causa também, acho que uma das principais que levou com que as pessoas saíssem do espaço rural, dos feudos, foi a chegada da peste bubônica, ou mais conhecida como a peste negra, que foi uma pandemia, ou seja, uma doença generalizada que atingiu muitas pessoas, e ela chegou causada pelo bacilo Yersinia pestis, e ela chegou na Europa no século XIV. E eles viviam em condições muito precárias de higiene, de moradia, viviam às margens de doenças. A peste negra acabou proliferando bem drasticamente entre as pessoas, porque o vírus que continha no rato acabava se espalhando. No século XV, o feudalismo encontrou totalmente desarticulado e enfraquecido. Os senhores feudais acabaram perdendo tudo que eles tinham economicamente, politicamente,
E então, após essa crise inteira, acabou surgindo o capitalismo. Bom, acho que todos sabem o que é capitalismo, mas eu vou explicar pra vocês a relação dele com o feudalismo, que seria a troca de mão de obra, a mão de obra trocada pelo salário. Eles então trabalhavam e acabavam recebendo, porque antes os servos trabalhavam para os senhores feudais, mas acabavam não recebendo, que seria chamado trabalho escravo. Vou cortar depois também as partes que ficaram assim, a gente corta depois e manda. Organização social. Os países eram Monarquia. Eu falei monarquia. Gente, tudo Maria. Ai, ai. A partir de... Que raiva. O crescimento comercial foi impulsionado. Merda.